nunca ouviu falar do crime do colarinho branco? Aqui no Brasil, o termo define o delito cometido por uma pessoa, em tese, acima de qualquer suspeita. Um cidadão que tenha elevada respeitabilidade e excelente posição socioeconômica. Esses crimes são complexos, fruto de engenharias financeiras e difíceis de serem descobertos. Eu disse difícil, mas não impossível. A fundamentação de decisões nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Um aprofundamento sobre o crime de gestão temerária à luz de elementos da teoria do risco. Este é o tema da dissertação de Edson Ferreira, apresentada ao Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, ICPD, para a obtenção do título de Mestre em Direito e Políticas Públicas. Tem muito mais no programa de hoje. A bibliografia utilizada neste estudo, no quadro Teses e Dissertações, você confere as últimas edições da produção acadêmica. No Mestres e Doutores, o desembargador Arnoldo Camanho, que fala sobre a importância de outros cursos depois da graduação. E no Perfil, vamos saber mais sobre a trajetória jurídica do paulista Vicente Marota Rangel. Para debater a fundamentação de decisões nos crimes contra o sistema financeiro nacional, um aprofundamento sobre o crime de gestão temerária à luz de elementos da teoria do risco, convidamos Neila Maria Barreto Leal, mestre em Direito das Relações Internacionais pelo UniCEUB, e João Alves Silva, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires, a UBA. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença. Doutora Neila, muito obrigado pela presença também no nosso programa Academia, para tratar justamente de um assunto bastante interessante e sempre polêmico, e hoje trazido aqui pelo nosso caríssimo professor Edson. Professor, a quem passo, agradeço a presença e passo a palavra para fazer a apresentação do seu trabalho. Bom, eu inicio agradecendo à TV Justiça pelo convite. Quero agradecer também a gentileza do apresentador, Rimac. Quero agradecer a presença da professora e do professor, doutora Neila e doutor João Alves, mestres e doutores. E gostaria de entrar imediatamente aqui no meu tema, porque o tempo televisivo é um tempo rápido. Bom, a minha narrativa, a minha dissertação, ela é uma resposta de uma pesquisa que durante 3 anos foi concentrada em crimes contra o sistema financeiro nacional. A questão da criminologia dos crimes contra o sistema financeiro nacional é uma questão extremamente crescente, palpitante, porque alcança uma faixa da sociedade que é tida como uma faixa, de certa forma, impune, que não cai nas malhas da seletividade penal. Na verdade, esse trabalho ele tem algumas vertentes. A primeira vertente dele é uma discussão crítica sobre a conformação abstrata do crime de gestão temerária, que está previsto no parágrafo único do artigo 4º da Lei 7492, que é a lei de regência dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, o primeiro aspecto que há uma enorme disposição de que a narrativa da dissertação responda é uma crítica, uma reflexão crítica sobre a Lei 7492, objetivamente sobre o abstrativismo que carrega a figura penal de gestão temerária. O segundo aspecto é que, por se tratar de um crime abstrato, há uma indefinição sobre qual é o seu entendimento. São 4 palavras colocadas ao lado da outra de uma forma muito simples. Embora aparentemente seja simples, porque o tipo penal, ele diz se a gestão é temerária. Portanto, tem um substantivo e um adjetivo. Mas essa simplicidade carrega uma enorme problemática, que foi o objeto central da pesquisa que nós desenvolvemos no Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento.
E qual é essa problemática? A problemática é que, quando se dispõe a criminalizar uma conduta e dá-se a esse tipo penal a denominação de gestão temerária, coloca-se junto algumas definições que são altamente complexas. A primeira definição, nós vamos ter oportunidade de ver com calma. Qual é o conceito de gestão? O que é gestão? Onde é que está a resposta para essa primeira questão, que é o substantivo gestão? Está no mundo do direito ou está em outro mundo? Estaria no mundo da administração. Além dessa discussão sobre o substantivo gestão, ele traz consigo um adjetivo, que é a expressão temerária. E aí é de se perguntar, o que é temerário? Todas as vezes que um tipo penal traz na sua conformação um adjetivo, ele abre uma enorme avenida para as interpretações subjetivas. E esse é um ponto crítico do trabalho. Então, discutir objetivamente esse aspecto do conteúdo abstrato da expressão gestão temerária. O trabalho também tem um segundo eixo, que é a discussão do eixo da legalidade. O que quer dizer o eixo da legalidade numa discussão de gestão temerária? A tradição brasileira é uma tradição de estrita legalidade, ou seja, isso não é nosso, isso é uma absorção de conhecimentos que vem desde o século XVII, nasce com pensadores italianos como Cesare Beccaria, que definem um conjunto de princípios que conformam o direito penal até hoje. Um desses princípios é de que não há crime sem lei que o defina. E na medida em que esse objeto da pesquisa traz um tipo penal com uma enorme avenida de interpretações, o que é gestão e o que é temerário, a sua aplicação, certamente que não por maldade, mas a sua aplicação por eventual desconhecimento de qual é o alcance dessa expressão na sua veracidade fática quando se trata de crime, a sua aplicação pode, e certamente ocorre, pode ofender o princípio da legalidade, porque ele não está previsto claramente em lei. E a legalidade, o princípio da legalidade, que é o eixo central do chamado garantismo penal moderno, o garantismo penal é uma escola penal moderna, de natureza sociológica, cujos próceres são pensadores Luigi Ferraioli e o Zaffaroni, mais perto de nós aqui, que defendem que nenhuma pessoa pode ser punida por uma determinada conduta se essa conduta não estiver prevista em lei. Esse garantismo penal, que é o nome que existem várias correntes, o garantismo penal é a garantia de que o cidadão, seja ele quem for, não será convocado a responder nas malhas da justiça por uma conduta que não esteja claramente definida em lei. Esse garantismo penal está na modernidade da discussão das escolas penais. Em alguns momentos ele até avança um pouco para a questão até da discussão do abolicionismo, mas isso não vem ao caso na nossa pesquisa. Esse garantismo penal, ele não é uma invenção da legislação brasileira. O garantismo penal, ele integra uma corrente moderna que compõe o que se pode chamar de tradição internacional de agir com legalidade, de respeitar a legalidade, que é o pilar central, esse sim, o pilar central, de uma proposta de Estado, de sociedade, que se imagina opte por viver num Estado democrático de direito. Então, a resposta da pesquisa em cima do estudo da Lei 7492 como um todo, e um foco, um facho maior da pesquisa no fato típico de gestão temerária, revelou, e a pesquisa ela é uma narrativa,
revelou um conjunto de ferimentos ao princípio da legalidade. Uma outra preocupação que essa pesquisa também colabora para resolver é que as autoridades que atuam no sistema penal, os integrantes do sistema penal como um todo, e até o próprio cidadão que nos ouve, tem certamente muita dificuldade de compreender o chamado crime do colarinho branco. E essa dificuldade de compreensão, ela está, primeiro, porque se tratam, como foi dito na abertura do programa, de maneira muito acertada, de uma complexidade do mundo financeiro. E segundo, porque se por um lado existe uma complexidade na estruturação de negócios financeiros, por outro, existe também uma inconsistência do dispositivo legal que chama de gestão temerária. E a pesquisa revela, e nós vamos poder ver isso durante o debate, que ao enfrentar a pergunta, afinal, o que é gestão temerária? De onde vem essa figura de gestão temerária? Qual é a definição de gestão temerária? O que se classifica por gestão temerária? Por que há, no mundo judiciário, respostas diferentes para a mesma pergunta? Nós verificamos, no aprofundamento histórico, que essa lei 7492, que é objeto da pesquisa, ela é de junho de 1986. Foi produzida no momento de crise com quebras de bancos na gestão do presidente Sarney, e foi encaminhada ao Legislativo, e a exposição de motivos já dizia que o grupo de pesquisadores que construíram essa lei, que não eram juristas, eram mais economistas do que juristas, eles já viam defeitos nessa lei que ela deveria ser revista. E aí nós fomos buscar, se ela vai completar 25 anos o ano que vem. Foi promulgada em 86. Deveria ser revista em 2 anos, não foi. Nós fomos buscar aonde está a origem dessa expressão gestão temerária. E, à primeira vista, todos os autores que estudaram essa matéria concluíram que foi uma absorção do conteúdo do dispositivo, da denominação de gestão temerária, que constava da Lei dos Crimes contra a Economia Popular, que é de 1951. Essa pesquisa deixa muitas perguntas ainda a serem respondidas, algumas até são de interesse público. Mas essa pesquisa traz uma resposta, que a origem do crime de gestão temerária, ao contrário, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade, de tudo que se escreveu no Brasil até hoje, não é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular. É um decreto do presidente Getúlio Vargas, produzido num momento triste para o Brasil, produzido em 1938, escrito numa tarde de sábado por Francisco Campos, com base numa Constituição que todos nós sabemos, a Constituição 37, era a chamada Constituição Polaca, era uma Constituição imposta, e esse decreto, baseado no artigo 180 da Constituição, que dava poderes ao presidente de legislar em todas as áreas, esse decreto é o nascedouro da figura típica de gestão temerária. Então, nós vamos avaliar na pesquisa que estamos em 2010, discutindo do ponto de vista legal uma construção de 1938, que não acompanhou os avanços do mundo financeiro. E aí surge um embate entre o que é e o que não é gestão temerária. Agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Dos crimes contra a ordem econômica, de João Marcelo de Araújo Júnior, editora Revista dos Tribunais. Tratado de Direito Penal, de César Roberto Bittencourt, editora Saraiva. Dos crimes contra o sistema financeiro nacional, de Fernando Lopes David, editora Iglu. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Destaque para a produção acadêmica que acaba de chegar ao mercado editorial. Regulação da função pública notarial e de registro, tese de Luiz Paulo Allende Ribeiro.
Apontamentos teóricos e práticos sobre a substituição tributária. Dissertação de Sérgio Gonini Benício. Ação declaratória incidental. Tese de Adualdo Furtado Fabrício. E nós vamos agora a um pequeno intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. A fundamentação de decisões nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Um aprofundamento sobre o crime de gestão temerária, à luz de elementos da teoria do risco. Este é o tema em debate hoje no Academia e também da dissertação de Edson Ferreira, estudo apresentado ao Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, o ICPD, para obtenção do título de Mestre em Direito e Políticas Públicas. Vamos agora entrar na fase de debates sobre esse tema. Eu já gostaria de passar a palavra à professora Neila Maria Barreto Leal, ela que é advogada e professora universitária. Professora. Ok, muito obrigada, Rimac. Aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade que foi me dada, o convite que foi me feito pela TV Justiça, para esse espaço interessante, né, que é a academia, em que são debatidos temas palpitantes do direito, e especialmente esse tema, muito instigante. E quero parabenizar o trabalho do professor Edson Ferreira, um trabalho realmente complexo, que enfrentou um tema palpitante, especialmente no momento da globalização, no momento de crises financeiras, né, que definitivamente começaram por volta dos anos 80 e que tem aumentado a cada vez mais, que nós assistimos há pouco tempo, a crise financeira que se instalou, começou nos Estados Unidos e graçou pelo mundo afora. E eu gostaria já, professor Edson, de começar o nosso debate tratando do tema, a questão da gestão temerária, a questão especialmente do que seria a gestão temerária. Porque, veja só, sabe-se que a gestão temerária é um crime de perigo. E, a meu ver, claramente um crime de perigo concreto. Seria impossível imaginar que seria um crime de perigo abstrato, uma vez que seria absurdo deixar ao albedrio do juiz definir, né, de que maneira e definir como seria qual seria o ato praticado por cada administrador, por cada gestor de instituição financeira. Imagina a insegurança jurídica que isso geraria se cada julgador dissesse que esse ou aquele ato geraria a gestão temerária. Então, para mim, é muito claro que é crime de perigo concreto, né? Então, eu gostaria de ouvir sua opinião a esse respeito, baseado no seu trabalho, que também definiu que seria um crime de perigo concreto. Eu agradeço a sua pergunta, e essa realmente é uma questão dramática na discussão da gestão temerária. A temerariedade, ela tem um defeito de natureza, sabe? E o que seria esse defeito de natureza? É como que o fruto não cai longe da árvore. Se a gestão temerária ela está indefinida no texto legal, ou seja, é um tipo penal em aberto, ela acaba no seu processo de exploração pelas autoridades, Ministério Público, juiz, pela mídia, ela acaba gerando formalmente outras abstrações. A gestão temerária é uma abstração. A denúncia temerária é uma segunda abstração. E a grande possibilidade nessa sequência de se chegar a uma sentença temerária é uma outra abstração. Então, no meu entendimento, a partir da resposta que a pesquisa deu, e levando em conta que nós consagramos o princípio da legalidade, esse crime só tem sentido
se for interpretado, embora haja divergência nas correntes doutrinárias, se for um crime de perigo concreto. Ou seja, a lesividade ao bem jurídico protegido tem que ficar absolutamente comprovada. Porque, se não for dessa maneira, acaba sendo uma arma poderosa à disposição de outras vontades, de outras verdades, de outras pretensões, e não necessariamente da pretensão natural do direito penal, que é buscar a justiça entre as partes. Então, o meu entendimento, eu acompanho alguns pensadores, como Juarez Tavares, no sentido de que, para corrigir o defeito de falta de legalidade, na medida em que é um tipo penal aberto, que está, como a senhora disse, ao albedrio de interpretações, uma forma de corrigir é, primeiro, só se considerar a sua natureza de crime concreto, crime de perigo concreto. Ou seja, se não ficar comprovada efetivamente a lesão ao bem jurídico protegido, que no caso é o Sistema Financeiro Nacional, ele não pode ser considerado crime de gestão temerária. E aí eu acrescento, mesmo com o nosso pouco tempo, eu acrescento o seguinte: como não se sabe o que é gestão no mundo do direito, e não se sabe o que é temerário, porque temerário, cada um de nós, cada um dos telespectadores pode ter uma definição, acabam surgindo decisões absolutamente esdrúxulas nesse sentido. Há casos, inclusive, em que um administrador de uma agência é punido por gestão temerária na concessão ou na renegociação de uma dívida. Mas a discussão do que é gestão levaria indiscutivelmente à conclusão de que quem administra uma unidade operacional não é gestor. Gestor é aquele que, no mundo da administração, exercita as 5 funções que levam a empresa do ponto A para o ponto B, respondendo para os seus resultados. E quais são essas 5 funções, cuja resposta só se encontra no mundo da administração? Comando, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Há algumas vertentes. A ciência da administração evoluiu nesses últimos 70 anos. Esse crime encontra-se com a mesma terminologia do seu nascedor, que, como dissemos no momento anterior, ele nasce em 1938. E aí, qual é a conclusão que nós temos na pergunta da senhora? Nós temos uma abstração, que é a própria definição do crime, e uma segunda abstração, que é transformá-la num crime de perigo abstrato. E dessas duas abstrações, em muitos casos, se chega, tristemente, a uma concreção, o que é um absurdo. De duas abstrações se chega a uma concreção. Qual é a concreção? A punição de alguém pela conduta de gestão temerária, que, até esse momento, com enorme respeito pelos nossos tribunais, a pesquisa revela que não há uma definição sobre o que é gestão temerária nos tribunais brasileiros. A pesquisa, a partir de 1.300 decisões que foram depuradas, chega a 423 apelações criminais, todas elas são examinadas, e aí se destaca um conjunto de dizeres. O mundo jurídico disse o que era a gestão temerária e condenou as pessoas. Nós fizemos uma matriz de dupla entrada com todas as condenações. E aí fomos ver as absolvições. E nessa matriz de dupla entrada das absolvições, os mesmos termos estão utilizados. Estão todos aqui nas pesquisas. Para evitar que isso se transformasse numa nova subjetividade, identifiquei, processo por processo, em qual tribunal ele estava, se era no TRF 1, 2, 3, 4 ou 5, qual foi a sua constituição, qual foi a proposta da denúncia, qual foi a conclusão do juízo. E aí se vê que existem essas abstrações. Portanto, digamos assim, eu falo com a humildade de quem veio do meio do mato, mas eu falo com muita convicção. É um crime de perigo concreto. Quanto a essa questão da gestão, pelo que eu entendi, então, o senhor coloca que talvez um gerente de uma agência não seria, então, responsável no crime do colarinho branco. É isso? E, por exemplo, um superintendente, então, numa regional, também não? Seria apenas o presidente? Exatamente, não apenas o presidente. O processo decisório, ele existe num contexto em que ele tem começo, meio e fim. E os estamentos organizacionais, eles são divididos
em quem define a proposta da corporação, qual é a missão, quais são os objetivos, quais são as políticas. Na definição das políticas, começa a nascer a responsabilidade pela gestão temerária. Por quê? É o resultado dessa implementação das políticas. Resultado este, que aquele gerente de uma unidade bancária está operacionalizando em qualquer rincão do Brasil, em qualquer dos nossos 5.560 municípios. Ele está operacionalizando, ele não definiu a política, ele não definiu a missão, ele não definiu a proposta, ele só é um operador. Portanto, quando se fala em administração, é preciso ficar claro que são responsáveis aqueles que conduzem a administração. Agora, a sua pergunta é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Quisera eu ter outras horas para falar sobre essa pergunta, mas não vou perder esse momento de forma nenhuma. Por quê? Por que sua pergunta é maravilhosa? Porque o administrador, quando está de frente de uma necessidade de tomar uma decisão, existem duas categorias de administradores. Existe aquele que administra com base em teorias do risco, e isso eu exponho com clareza no meu trabalho, e existe, vamos chamar esse administrador de administrador A. É um administrador que leva a sua empresa, o seu conjunto organizacional do ponto A para o ponto B, olhando as técnicas de administração com base em teorias do risco. E você tem do lado de cá um administrador B, que também tem a missão de levar a sua unidade para um outro momento, mas ele não administra com base em risco, ele administra em condições de incerteza. E aí o trabalho, a pesquisa traz uma resposta, que é preciso fazer uma diferenciação objetiva sobre administrar em condições de risco e administrar em condições de incerteza. Eu daria um exemplo para o telespectador que pode estar pensando, o que é isso? A teoria do risco em administração, nos últimos 70 anos, ela evoluiu marcadamente. Hoje existem modelos de gestão em que o administrador consegue fazer uma análise de cenário, lançar as suas visões de cenários, tem um cenário médio, grave, um cenário 1, 2, 3, um cenário de risco, e com as ferramentas que ele tem à disposição, ele toma uma decisão. E o mundo do direito ficou parado em 1938. Então, para o telespectador, por exemplo, ter uma visão sobre as diferenças entre administrar em condições de risco e administrar em condições de incerteza. Imagina que estejamos administrando, vamos navegar no Lago Paranoá, que é uma das maravilhas dessa cidade aqui de Brasília. Aqueles que aqui vierem certamente verão. Se o administrador for navegar no Lago Paranoá, com base na teoria do risco, ele vai fazer todos os seus levantamentos com relação ao seu equipamento, a condição do vento, temperatura, as pessoas que irão, o peso, e aí coloca o seu barco administrativo para sair do ponto A para o ponto B. Em condições de incerteza, é aquele administrador que pega o barco e sai. Os dois poderão afundar. E a gestão temerária pode mostrar isso. Esse administrador foi temerário? Não. Ele se baseou em todos os elementos modernos da teoria do risco e colocou o seu barco na água. Esse aqui foi temerário? Foi. Ele administrou em condições de incerteza, não viu o tempo, não viu o tamanho do barco, não viu o peso. Então, essas diferenças, elas só são encontráveis no mundo da administração. E aí, novamente com muita simplicidade, eu tive a oportunidade de viver nesses dois mundos. Durante 30 anos eu vivi no mundo da administração. E nos últimos 10 anos vivo no mundo do direito. E eu percebo que nós só vamos conseguir encontrar uma solução para essas inconsistências. Eu estudo aqui o crime de gestão temerária. Mas dentre cerca de 1.600 crimes que nós temos no direito penal brasileiro, existem muitos outros crimes que também têm o mesmo defeito. Nós só vamos encontrar uma resposta satisfatória para essa questão da inconsistência se nós colocarmos esses mundos conversando. O mundo do direito e o mundo da administração, da economia, da psicologia, ou seja, uma interdisciplinaridade. Obrigado, professor. Passo a palavra agora ao doutor João Alves, professor também de Direito pela Universidade de Buenos Aires. Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires. Professor João Alves. Agradeço o convite da TV Justiça e também a agradável companhia do professor Edson e da professora Neila.
Eu queria fazer um comentário a respeito do trabalho do professor Edson que me impressionou. Foi a capacidade e o fôlego de produzir uma pesquisa de campo tão intensa e extensa. Eu confesso a você que na leitura do seu trabalho, eu cheguei a pensar, como é que esse professor chegou e teve fôlego para fazer um trabalho de tamanha envergadura? E o seu trabalho, professor Edson, não se resume ao simples levantamento de dados, à simples catalogação estatística dos mais de 1000 crimes que você pesquisou. Ele também faz uma análise crítica detida nos campos do direito, da linguagem e, evidentemente, trazem à tona, deixam revelar o conhecimento que você tem de outras disciplinas para além do direito. Nesse sentido, o trabalho cumpre com os requisitos de ser uma investigação realizada por um pesquisador que é inteligente, informado e criterioso. Obrigado. Ele também apresenta a virtude paradoxal de ser, ao mesmo tempo, profundo, sem deixar de esclarecer ao leitor que não tem o domínio das ferramentas da administração e da economia, aquilo que vem a ser a gestão temerária na concepção dos campos que estão distantes do direito quando você faz a separação das disciplinas. Quiçá, ele comete, o professor Edson, uma crítica que pode ser dirigida ao trabalho dele, é que ele é muito cauteloso em reconhecer os próprios achados epistemológicos importantes que o trabalho revela. É como se ele tremesse o pulso na hora de fazer a afirmação de um achado extremadamente importante que ele encontra e que talvez por excesso de humildade não consegue fazer essa revelação de maneira afirmativa. Porque o trabalho tem fôlego e alcance para realizar uma intervenção dessa natureza. E nas considerações finais, o trabalho também revela uma abertura, na medida em que ele deixa caminhos abertos, trilhas, sendeiros, para que outros pesquisadores possam avançar a partir dessa investigação. Do ponto de vista metodológico, é assim que o trabalho do professor Edson pode ser categorizado. No entanto, ele também é instigante em relação às matérias. Surpreende a vastidão de temas que é tratado dentro do trabalho do professor Edson. Ele chega a cunhar diversas expressões que a gente poderia considerar como novidades no mundo do direito quando analisando os crimes de gestão temerária previstos na Lei 7492. Eu queria, já diretamente com uma pergunta para o professor Edson, lembrá-lo que aí, lá no início do trabalho, ele chega a cunhar uma expressão ativismo temporal dos atores que integram a administração pública para justificar um pico estatístico nas comunicações do Banco Central ao Ministério Público a respeito dos crimes de gestão temerária. Então, professor Edson, eu perguntaria a você, a que você atribui essa expressão ativismo temporal a qual se refere? O que foi que aconteceu? Modificações normativas, intervencionismo do Estado, mudanças na economia, a questão dos meios de comunicação? Afinal, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais e aqui nos dissesse o que foi que aconteceu para que você chegasse a cunhar essa expressão ativismo temporal dos atores da administração pública. Bem, nós vamos fazer o seguinte, professor Edson, a resposta fica para daqui a pouquinho, depois do intervalo, ok? Da Paraíba. A fundamentação de decisões nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Um aprofundamento sobre o crime de gestão temerária à luz de elementos da teoria do risco. Este é o tema em debate hoje no Academia e também da dissertação de Edson Ferreira, estudo apresentado ao Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, ICPD, para obtenção do título de Mestre em Direito e Políticas Públicas. É hora de ouvir as observações do desembargador Arnoldo Camanho, que fala sobre a importância de outros cursos depois da graduação.
Hoje em dia, a gente não tem mais, infelizmente, a possibilidade de ser suficiente apenas o diploma de conclusão de um curso de graduação em Direito para que isso se constitua num fator de diferenciação entre candidatos a um concurso público, por exemplo. Cada vez mais fica clara a necessidade de haver cursos de pós-graduação, quaisquer que sejam eles. Bem, no finalzinho do bloco anterior, o professor João Alves havia feito uma pergunta e ficamos, devendo então a resposta do professor Edson. Vou só pedir para que o professor João Alves refaça a pergunta. Em síntese, aqui o professor Edson atribui o que ele denomina de ativismo temporal dos atores que integram a administração pública a justificar um pico estatístico de comunicações do Banco Central ao Ministério Público sobre crimes de gestão temerária. Existe uma disposição no artigo 28 da Lei 7492 que diz o seguinte: incumbe o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários de, sempre que se depararem com indícios da existência de crimes contra o sistema financeiro, essas instituições têm o dever de levar essas comunicações ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público é que tem o direito da ação. Se o Ministério Público entender, derivado dessas comunicações, que existe crime, ele tem obrigação institucional de oferecer a denúncia. Professora Neila. Professor Edson, eu retorno à questão, e não poderia deixar de ser, porque realmente esse é um tema que realmente mais me chamou a atenção do seu trabalho, a questão da gestão temerária e a questão no que diz respeito a essa norma, a esse delito ser uma norma penal aberta, mas aberta de tal maneira que deixa ao completo alvedrio do judiciário, do julgador, definir o que é temerário, e aí você encontra na doutrina e nas mais diversas jurisprudências o que seria isso. E eu lhe pergunto, em termos constitucionais, isso não vem a ferir o artigo 2º da Constituição Federal acerca da independência dos poderes? Porque, veja só, o que se faz com essa absoluta abertura que é dada ao julgador, você deixa ele definir a conduta, O que é, na verdade, o que é a gestão temerária? Aí eu passo para o Poder Judiciário a definição que, de fato, caberia ao legislador. A correlação que agradeço a sua observação, eu diria que mais que uma pergunta é uma aula nessa temática. E a senhora tem toda a razão. Um tipo penal de gestão temerária, ele ofende o princípio da legalidade na medida em que ele não está definido. E aí surge uma discussão que vai realmente desaguar no legislativo. E essa discussão, ela tem até um condão, de certa forma, de justificar algumas atitudes que são vistas no judiciário. Porque, de acordo com o artigo 2º da Constituição, que define os espaços dos poderes, quem legisla é o legislativo. Então, se o legislativo deixou de cumprir a sua missão, dado que esse tipo penal, ele nasce em 1938, um decreto subscrito pelo presidente Vargas, depois ele é incorporado literalmente em 1951, ou seja, não há um estudo, o processo legislativo não foi debatido no primeiro momento em 1938, porque não existia processo legislativo. Em 1951, ele não foi debatido, ele foi transposto na íntegra para a Lei 1521, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Aí ele dormita de 1951 até 1986, e aí existe uma expressão conhecida de que todas as vezes que o legislativo se dispõe a fazer a sua produção, a sua missão institucional, em tempos de crise,
ele comete equívocos. Então, 1938 era uma crise política. Início mais do que autoritarismo, talvez até um totalitarismo. E aí nasce esse decreto que cria a figura da gestão temerária. 1951, uma outra crise. Fim da guerra, crise de crescimento, que vai se resolver por volta de 55, 56. E aí, o uso do crime de gestão temerária era para organizar a economia. Tanto que o nome da lei é Lei dos Crimes contra a Economia Popular. Havia previsão, inclusive, de levar ao tribunal do júri esse tipo de crime. Em 1986, com a combinação desestruturada dos planos, da sequência de planos, o mercado entra, digamos assim, em crise. E aí essa lei é produzida rapidamente como uma forma de criminalizar condutas no mercado financeiro. Eu diria, com todo respeito pelo Poder Legislativo, que em nenhum desses 3 momentos o Legislativo fez o seu papel. E continua não fazendo. Continua fazendo, porque essa lei é de 1986, a exposição de motivos indica que ela tem defeitos. Na exposição de motivos assinada pelo presidente José Sarney, existe lá um dispositivo de que em 2 anos aquela comissão se reuniria para fazer uma revisão da lei. Nunca se reuniu. O ano que vem, essa lei, que deveria ser revista em 2 anos, completa 25 anos. E em função de uma nova configuração político-administrativa do país, e em função da pergunta anterior do Dr. João, de um processo de comunicacionismo, de um ativismo temporal, esse tipo penal começou a ser utilizado às escâncaras. Então, de certa forma, muitas pessoas, até integrantes do Ministério Público, que utilizam a figura da gestão temerária, sem ter podido alcançar o seu nascedouro histórico, eu diria até que o fazem porque está disposto na lei, a lei diz isso. Mas a verdade é que a crítica que se faz é ao Legislativo. Na separação de poderes, o Legislativo deveria fazer a revisão dessa lei. Eu concordo com a senhora. A ser transportada para o Código Penal, é preciso corrigir o seu defeito de legalidade. E como se corrige esse defeito de legalidade? Que é um nogórdio. A falta de legalidade é um nogórdio. Como é que se corrige isso? Só se corrige isso de uma forma em um Estado democrático de direito. Só se corrige isso especificando no texto da lei quais são as condutas lesivas ao sistema financeiro nacional que concretamente, daí a figura de perigo, crime de perigo concreto, que concretamente representem crime. Para concluir essa tentativa de resposta à sua brilhante pergunta, eu diria que, imaginando que nós estamos completando 25 anos dessa lei e acompanhando um movimento que existe no Ministério da Justiça de revisitação dessas leis que estão defasadas, a pesquisa traz no seu final uma proposta de um novo texto legislativo, onde, objetivamente, nós criamos um texto para o tipo penal de gestão temerária, onde ele aí sim vem caracterizado quais são os seus itens lesivos. Enquanto não se reforma esta lei que está aí e a existência de diversos processos criminais em curso na justiça brasileira, que tipo de solução poderia ser oferecido? Eu confesso a você que não gostaria de estar na pele de alguém do Ministério Público com base nessa lei para oferecer a denúncia. Não gostaria de estar na pele do intérprete aplicador, o juiz, com esta lei para prolatar a sentença, sendo eu um leigo noutras matérias que eu julgo fundamentais para compreender o que é a gestão temerária. E não sendo eu um especialista em administração, e frente ao meu temor e uma revelada incompetência desde o ponto de partida para fazer essa análise aprofundada, eu perguntaria então ao professor Edson, que abordou nos capítulos 4, 5, 6, fez algumas incursões importantes na diferenciação do que é o risco, do que é o perigo, que ele fizesse então desde já uma recomendação a que tipo de critério, enquanto a lei não é reformada, deveriam adotar os membros do Ministério Público e os membros da Judicatura
para que não se estabelecesse as injustiças, né, com todas as reservas que a gente pode se referir a essa palavra, enquanto não existe essa reforma no âmbito legislativo. Isso, prefeito, que tipo de solução eu, membro do Ministério Público, que tipo de solução eu, juiz, poderia, frente à circunstância de ter uma norma que não especifica, né, as condutas que levariam à tipificação desse crime, que tipo de solução eu poderia adotar? Porque eu confesso a você, professor Edson, que eu não encontrei. E eu revelo desde já a minha incompetência absoluta para analisar a profundidade como você propõe na sua dissertação. Isso, prefeito, dos processos em curso. Do prefeito dos processos em curso, porque nós não podemos ficar dormitando à espera de uma mudança legislativa, que eu acho que é um papel urgente do legislador fazer essa revisita. O papel das secretarias de apoio parlamentar do Ministério da Justiça, urgente promover uma revisita a essa lei, no sentido de evitar que injustiças, tanto pela não condenação ou injustiça pelas condenações, onde deveria haver uma absolvição, ou a injustiça de sequer haver o processo, elas precisam, de alguma maneira, ser corrigidas. Nós não podemos deixar a sociedade brasileira exposta a uma situação dessa natureza. À medida que o debate vai avançando, as questões vão se complicando, né? Esse também é um enorme desafio. Olha, existe uma... Desculpe, doutora, eu cheguei até a pensar, porque a única saída que eu tive, será que eu pediria um perito para me ajudar? Eu não encontrei solução, confesso a você. Exatamente. Bom, essa leitura, ela me, digamos assim, ela me dá a oportunidade de trazer um dado da pesquisa que é absolutamente estarrecedor. E é um dado da pesquisa que é provocativo e que certamente, transformando-se esse trabalho numa obra ou sendo disponibilizado de alguma maneira pela CAPES, vai provocar muita discussão. Porque, nesse momento, com a avalanche de criminalizações, estão, digamos assim, saltando muitas condenações. E o trabalho chega a uma conclusão que enfrenta um dos maiores mitos da criminologia moderna, que é o mito de que o responsável pelo crime do colarinho branco não está sendo punido. O mito da impunidade dos crimes do colarinho branco. O trabalho revela e comprova, eu até, de novo, com a minha forma interiorana de ser, eu criei um indicador para cada um dos tipos penais da Lei 7492. E especificamente no que diz respeito ao indicador do parágrafo 4º, nós podemos dizer o seguinte: da forma como está hoje posta a legislação, se um determinado cidadão for denunciado por gestão temerária, com todas as inconsistências dessa definição da temerariedade e também da característica da gestão, ele tem, estatisticamente, 42% de possibilidade de vir a ser condenado. E tem apenas 13,4% de possibilidade de vir a ser absolvido. E alguém há de perguntar, e onde está a diferença entre esses, para chegar aos 100%? São questões em que há a condenação, mas ocorreu a prescrição, ou são questões em que há uma decisão mista. A propósito, professor, qual o tempo da prescrição, para a prescrição? A prescrição, ela se regula de duas maneiras. Pelo crime em tese, um crime de 4 a 8 anos prescreve em 12 anos. Acima de 8 anos prescreve em 16 anos. Essa é a prescrição em abstrato. E a segunda prescrição é a prescrição em concreto. Então, se uma pessoa, um réu, vier a ser efetivamente condenado, e digamos que a pena dele seja de 2 anos, então a prescrição se dará no
dobro da pena, que seria em 4 anos. Então, a prescrição alcança, como esses crimes são demorados, eles ficam no fluxo da justiça por muito tempo, eles acabam levando muitos casos à prescrição. Mas a resposta, professor João, eu posso dar com muita objetividade. Enquanto não se resolve o que é gestão temerária de uma forma respeitadora do princípio da legalidade, uma alternativa seria, sim, que as pessoas que vão decidir por sentenças evitem as sentenças temerárias e produzam perícias. Melhor que isso seria que antes de oferecer a denúncia, que os agentes autorizados pelo oferecimento da denúncia, que façam as suas investigações para que não transformem a sua denúncia numa ação temerária. Nesse momento, uma alternativa é essa. Existem outras alternativas que seriam discutidas no foro correto, que seria o legislativo. Bem, agradeço a participação de todos e reitero o convite a você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. O endereço eletrônico é academia@stf.jus.br. Fique agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica do paulista Vicente Marota Rangel. O paulista Vicente Marota Rangel ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo em 1942, formando-se 4 anos mais tarde. Fez doutorado em Paris e, de volta ao Brasil, lecionou em diversas universidades. Foi diretor da Faculdade de Direito da USP, onde recebeu o título de professor emérito. Também trabalhou como consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores entre 1990 e 1993. É membro do Tribunal Internacional do Direito do Mar desde 1996, onde foi reeleito em 2008 para um mandato de 9 anos. A necessidade de que o saber se conserve, aumente e se difunda diz bem não apenas das vantagens da utilização simultânea e coerente dos métodos, senão também da conveniência de outros se adotarem além dos tradicionais. E por aqui fica o programa Academia. Obrigado e até o próximo programa.